Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura Bom, o Boticário e Iodora. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de bate-papo, vai ser um vídeo de interação aqui com vocês sobre o mês de junho, né? Vou falar com vocês algumas estratégias que eu usei para vender bem esse mês. Esse mês de junho foi um mês, assim, maravilhoso. Só perdeu mesmo para o mês de maio, né? Mas, assim, muito pouco. Por quê? Porque o Dia dos Namorados foi uma data muito incrível para mim, né? Me surpreendeu. Mas as vendas pós-Dia dos Namorados foram, assim, simplesmente maravilhosas, né? Esse ano de 2025 foi um ano, né? Está sendo um ano de coisas novas acontecendo, né? O começo do ano foram vendas, as vendas foram acontecendo, mas não em grande escala, né? Mas o mês de maio, com o Dia das Mães, foi assim, surpreendente. E agora o mês de junho, com o Dia dos Namorados, mas as vendas depois do Dia dos Namorados foram assim, simplesmente incríveis. Esse mês foi maravilhoso e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui falando pra vocês, né? Nossa, as vendas foram maravilhosas, vendi bem no Dia dos Namorados, porque eu fui pra rua e tal. E depois eu vendi bem também, mas sem falar pra vocês o que eu fiz de diferente, né? O que eu decidi fazer por aqui para que as coisas mudassem, né? Para que as coisas saíssem do jeito que eu queria, né? Então, é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aproveitar que hoje é o último dia do mês, né, para te incentivar a fazer coisas diferentes. O novo mês está se iniciando aí pra gente, né? Vai se iniciar amanhã, então você já pode fazer coisas diferentes a partir de amanhã mesmo, né? A partir de hoje, se você quiser, você já consegue mudar muita coisa no seu negócio. Então, esse vídeo vai ser para isso, para te incentivar a tratar o seu negócio mesmo, a tratar o seu negócio como uma loja. Ah, Tati, mas eu atendo na minha casa, eu só tenho uma prateleira. Mas é a sua loja, é o seu negócio. E para que esse negócio ele cresça, você precisa tratar ele como tal. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero pedir que, se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui em gostei. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal para nos ajudar. A sua inscrição me ajuda muito. Vou deixar aqui também meu Instagram, se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo. Gente, eu tenho falado, sempre falei muito pra vocês que nós temos que tratar o nosso negócio como um negócio, nós temos que tratar o nosso espaço como uma loja, né? Quem trabalha em casa tem muita dificuldade de fazer isso, né? É claro que a gente precisa fazer, porque senão o nosso negócio não cresce e sempre fica na mesma. Mas uma coisa que eu tava fazendo por aqui era o quê? As vendas esse ano estavam mais fracas, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Embora as vendas estavam acontecendo, graças a Deus, as minhas vendas estavam crescendo, mas não do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado para esse ano de 2025. E querendo ou não, a gente se frustra, né? Um pouco em relação a isso, porque por mais que esteja acontecendo as vendas, por mais que estejam crescendo, mas se não está do jeito que nós planejávamos, a gente tende a desanimar um pouco, né? E não que eu estivesse desanimada, nossa, a ponto de, ai meu Deus do céu, não tô vendendo tal. Não, mas a gente para de fazer coisas que são essenciais para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso negócio. E eu me vi fazendo isso por aqui. Porém, depois do Dia das Mães, né? Eu falei, cara, o meu negócio, ele tem um potencial gigantesco. E isso basta eu ver e correr atrás para que ele cresça, né? E não que eu não soubesse que o nosso negócio ele tem um potencial muito grande, mas é que a gente vai deixando, né? Ai, tô vendendo isso, tá bom, tá atendendo as minhas expectativas, tá bom para mim, né? Eu sei que vai crescer, mas às vezes vai demorar um pouco tempo para crescer, um pouco de tempo, então a gente vai levando do jeito que dá. Já falei para vocês que o meu Instagram, ele tem bastante consultoras, né? Mas tem cliente também, né? Inclusive no Dia dos Namorados vieram 2 pessoas do Instagram comprar comigo. Então isso já é uma vantagem muito boa, né? O meu Instagram, ele não é uma conta grande, mas a questão não é a quantidade de seguidores que tem, mas o que você faz com aquela quantidade de seguidores que você tem, né? E eu, todo dia, sempre acordando, colocando uma frase lá. Antes eu colocava quando eu acordava, só que daí, por exemplo, eu acordava às vezes 7 horas, 7h30, colocava a frase e daí já tinha cliente mandando mensagem querendo saber de produto, e às vezes eu tava deitada ali, só esperando a alma voltar pro corpo para poder tomar banho e trabalhar. Então eu decidi fazer só quando eu já estava pronta mesmo, pronta para atender os meus clientes. Então eu estou pronta para atender, vou lá e coloco uma frase de bom dia. Então eu estou fazendo isso. Mas aí ia lá, colocava uma frase de bom dia, às vezes eu falava de algum produto, uma vez ou outra, né, quando dava coragem,
né? Coisa que no começo eu era muito ativa, queria fazer, queria... Só que daí eu vi que não estava dando tanto resultado assim, parei um pouco mais. Esse mês de junho, eu decidi fazer diferente. Decidi falar sobre o produto. Eu tinha medo de fazer uma promoção durante uma semana. Vamos dizer, minha promoção vai durar uma semana. Eu tinha medo de postar no primeiro dia e daí postar no segundo dia. No segundo dia, porque dava a impressão de que eu não estava vendendo, sabe? Então, falei da promoção hoje, aí amanhã vir falar da promoção novamente, isso fazia com que eu achasse que as pessoas iam achar que eu não estava vendendo. Por mais que eu vendesse, só que dava a impressão de que ela não está vendendo. Por isso que ela está insistindo nessa promoção. E nesse mês de junho, eu fiz promoção, eu falei praticamente todos os dias que estava rolando a promoção, eu falei da promoção. Porque as clientes, quanto mais você fala, mais clientes você atinge. Porque uma cliente que viu na segunda, pode ser que ela não veja na terça. Uma cliente que não viu na segunda, pode ser que ela veja na terça. Pode ser que ela veja na quarta. Pode ser que ela veja na quinta. Você entendeu? Então, eu comecei meio que não me importar com o que as pessoas fossem achar, sabe? Então, se a pessoa achar que eu não tô vendendo, o problema é seu. Eu sei que eu estou vendendo. E isso é o que importa, sabe? Pegar as vendas e mostrar que tava saindo vendas. Por quê? Porque quando você mostra que tá saindo vendas, mais pessoas se interessam pelo produto. Então, não que você tenha que inventar que tá saindo vendas, tá? Porque eu já vi gente falando, inventa que tá saindo, o que eu acho super errado, porque isso não vai fazer diferença no seu caixa, né? Você só vai estar mostrando para as pessoas uma coisa que não existe. Então, não que você tenha que mentir sobre isso, mas saiu um produto, um body spray, antes eu não queria mostrar que saiu só um body spray, porque o que dava a impressão? Ai meu Deus, ela tá só vendendo um body spray hoje, coitada. Mas não, a gente tem que agradecer por tudo. Tá saindo só um body spray? Vou mostrar que está saindo só um body spray. Às vezes, uma outra cliente, ela vai ver que tá saindo aquele body spray e vai falar, nossa, se tá saindo é porque é bom aquele body spray, então eu vou comprar também. Entendeu? Que foi muito que aconteceu essa semana que passou, tá? Uma outra coisa, pra gente ter boas vendas, pra gente ter vendas que valham a a gente precisa fazer coisas diferentes, tá? Eu trabalho com marketplace do Facebook, isso vocês já estão cansadas de saber, né? Eu tinha dado uma parada e eu voltei. E graças a Deus as vendas começaram a acontecer novamente. Eu trabalho com marketplace. Só que tem algumas coisas que dá pra gente fazer para mudar um pouco as nossas vendas. Por quê? Eu fiz uma promoção no catálogo do WhatsApp. Tati, mas por que você fez uma promoção no catálogo do WhatsApp? Qual que é a vantagem, né? A vantagem é a seguinte, eu pensei o quê? Eu vou fazer a promoção no catálogo do WhatsApp, isso vai levar as minhas clientes no catálogo do WhatsApp. Às vezes, ela não vai se interessar pelos produtos que tem em promoção, até porque não tinha muitos produtos em promoção, em uma promoção boa que eu fiz, né? Como não tinha muitos produtos, mas tinha mais produtos no meu catálogo do WhatsApp. Entendeu? Então, a pessoa ela vai olhar os produtos que está na promoção, mas ela vai ter curiosidade de xeretar um pouquinho mais do que tem no meu catálogo ali, você entendeu? Então, foi o que aconteceu. Saiu produtos da promoção, muitos produtos, alguns produtos esgotaram, mas saiu também produtos que não estavam na promoção, né? Mas estava ali no meu catálogo, a cliente entrou, gostou do que estava ali no meu catálogo, achou o preço bom, mesmo que não estava com super preço, né, da promoção que eu estava fazendo, mas quis levar, saiu o produto a preço cheio? Saiu o produto a preço cheio. Então, assim, a minha intenção foi essa, fazer o quê? As clientes irem direto para o meu catálogo do WhatsApp. Lá ia ter a promoção? Ia ter promoção, mas também ia ter todos os outros produtos que eu tinha disponível aqui na minha pronta entrega. Então, talvez ela se interessasse por uma outra coisa, ia comprar. Então, o que eu fiz de diferente foi isso, uma promoção no meu catálogo do WhatsApp. É claro que tem gente que tem preguiça de, nossa, eu vou ter que entrar no catálogo do WhatsApp dela para ver. Tem, mas a maioria vai entrar por curiosidade e por ter aquela vantagem de eu não preciso falar com ela, perguntar o que tem na promoção. É só eu entrar lá, se eu gostar eu compro, se eu não gostar eu não compro. Você entendeu? Então, sabe aquela coisa de ter uma vendedora? Você vai na loja, a pessoa fica lá atrás de você. Posso te ajudar? Você fala, não, vou dar uma olhadinha. A pessoa continua te seguindo. Às vezes tem gente que não gosta. E a mesma coisa é no catálogo do WhatsApp, né? É no WhatsApp. A pessoa manda mensagem, olha, você tem tal produto? Você fala assim, olha, eu não tenho, mas eu tenho tal produto. Se você quiser comprar, às vezes a pessoa não quer comprar outro produto, ela só queria aquele. Mas nós, como vendedoras, temos a nossa obrigação, a nossa função de oferecer outra coisa para aquela cliente, né? Só que às vezes a cliente ela não quer que você ofereça nada, às vezes ela só quer perguntar daquilo e tchau. Então ela vai entrar no catálogo, ver se tem alguma coisa que interessa para ela, ela vai comprar, senão ela vai sair
sabe, como se nada tivesse acontecido. Então, a minha intenção foi essa, trazer mais pessoas para o catálogo do meu WhatsApp, para elas verem o que eu tinha ali, a pronta entrega. E, gente, deu muito certo, deu muito certo, deu muito bom. Muitas pessoas compraram produtos que não achavam que eu tinha a pronta entrega, porque assim, eu mostro mais do mesmo, né? Às vezes, que nem, eu tô gravando aqui, vocês estão vendo sempre isso aqui. Mas, às vezes, a cliente quer uma outra coisa, que tá atrás desses produtos, e ela não sabe que eu tenho, você entendeu? Então, foi muito legal, trouxe bastante gente pra ver ali meu catálogo e comprar, além das promoções. Outra coisa que eu fiz, gente, e que eu acho que é interessante pra você fazer, né? Se você gostar, se você tiver interesse, enfim. Que foi o quê? Eu comecei a gravar, quem me acompanha lá no Instagram começou a perceber, eu acho que eu comecei a gravar alguns Reels, né? Mostrando coisa da minha pronta entrega, fazendo algum tipo de brincadeira, né? Porque as pessoas gostam bastante desses vídeos de brincadeira, não falo de fazer vídeos zoando o nosso cliente. Eu acho que não é interessante, eu acho que não chama atenção, tem gente que fica ofendida, enfim. Mas alguns vídeos de brincadeira que a gente vê algumas consultoras fazendo, eu acho que é interessante fazer, acho que fica legal. Eu acho que tem gente que chega através desses vídeos lá no meu Instagram. Algumas pessoas chegaram por conta dos Reels que eu tô postando ultimamente, então assim, pra mim deu super certo. Mas o que eu fiz? Como eu estou gravando bastante desses Reels, né? A minha intenção é postar todos os dias um Reels, ou dois, se eu conseguir. Mas eu tô conseguindo postar um todo dia, quem dirá dois. Mas se Deus quiser, logo vou me programar e vou fazer isso. Te indico a fazer isso também porque dá muito bom. As visualizações, elas aumentam, tá, gente? Aumentam muito. As visualizações na sua página, tá? Aí o que acontece? Eu estava postando aqueles vídeos, né? Via a inspiração de algumas meninas e fazia parecido com o que elas postavam. Só que, o que eu pensei? Eu preciso fazer alguma coisa com a minha identidade, né? Em relação ao meu negócio mesmo. Não adianta só ficar fazendo essas coisinhas assim, preciso fazer coisa diferente. E o que eu fiz? Eu tive a ideia de fazer um Reels mostrando, né? Falando sobre um pedido que uma cliente minha fez, né? Então a cliente ela fez um pedido e eu calculando lá o pedido, porque daí eu ia falar para ela, olha que legal, você teve um desconto de tanto na sua compra, né? Porque eu achei interessante falar isso para as clientes, para elas verem que elas estão realmente tendo desconto muito bom comprando na promoção comigo. Aí como eu calculei aquilo, eu vi que o preço tava muito bom e o desconto que ela teve foi muito bom. Eu falei, por que não fazer um Reel sobre isso, né? Fui lá, gente, fiz um Reels, sabe, do jeito que eu sei fazer mesmo, né? Nada, nossa, ai, Tati, mas eu não sei fazer. Eu também não sei fazer, gente, tô aprendendo agora. A gente precisa começar de um ponto, porque se a gente não começar, a gente sempre vai ficar nessa mesmice. Então, o que eu fiz? Gravei do jeito que eu sabia, né? Falando, mostrando os itens e falando, né, o tanto que a cliente ia pagar e o tanto que ela teve de desconto. Para quê? Para eu conseguir fazer um patrocinado desse Reels, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um anúncio desse Reels. Para quem? Para as pessoas aqui na minha cidade. Nossa, Tati, mas eu não sei fazer anúncio. Tem a opção turbinar post lá no Instagram. Então, você postou alguma coisa, você vai lá em turbinar, daí eles vão ver qual o público-alvo que você quer. Eu coloquei entre pessoas de 25 a 55 anos, acho, se eu não me engano, foi de 25 a 55 anos, e pronto. E num raio ali que atendesse perto ali da minha casa, né? Acho que foi uns 5, 6 quilômetros que eu coloquei para entregar para essas pessoas perto ali. Por quê? Eu conseguiria colocar para mais pessoas um raio maior, né, de quilômetros? Sim, só que ia ficar mais distante da minha casa. E normalmente os clientes não querem pagar uma taxa. Por conta disso, quer pagar barato, mas não quer pagar taxa. Então, o que eu fiz? Falei, vou colocar nesse raio aqui de quilômetros, por quê? Porque daí a taxa não vai ficar tão alta e as pessoas pagam, né? Normalmente, quem vem desses bairros paga. Então, vou colocar nessa quantidade de pessoas. E, gente, foi de 25 a 55 anos. No raio de 5, ou foi 5 ou foi 6 quilômetros perto aqui da minha casa, da minha localização, né? Na minha cidade, óbvio. Então, dá pra você fazer isso. Eu coloquei a opção da pessoa ir direto no meu WhatsApp, mandar mensagem no meu WhatsApp, tá? Porque tem a opção de você colocar visualizações na página. Daí a pessoa entra lá, começa a te seguir, se ela achar interessante o seu conteúdo, se ela gostar que você tem promoção, que você vende produtos. Mas eu quis mesmo
que a pessoa viesse no meu WhatsApp para querer saber daqueles produtos que estavam na promoção. Gente, e deu muito bom. Começou a chegar gente perguntando, perguntando. Sabe, só que daí o que acontece? Sabe o marketplace do Facebook? Tava aparecendo aquilo, as pessoas só perguntavam e daí, ai, nossa, você faz entrega? Faço entrega. Aí sumia. Aí eu falei, cara, não tá dando certo. Deixei por um dia, paguei R$11, tá? Um dia eu deixei. Falei, vou ver. Só que daí eu vi que tinha muita gente que tava mandando mensagem. Eu recebi bastante mensagem no primeiro dia, bastante mensagem mesmo. A pessoa perguntava, eu explicava, falava, até se interessava um pouco mais, mas daí sumia. Aí eu salvei o contato daquelas pessoas. E daí eu continuei postando meus status normal e eu comecei a reparar que aquelas pessoas, porque daí eu coloquei o nomezinho da pessoa e colocava como anúncio na frente. Comecei a reparar que aquelas pessoas estavam vendo meus status do WhatsApp, ou seja, a pessoa salvou o meu contato, né? Então ela salvou o meu contato, então há uma chance maior ali de eu conseguir vender para essas pessoas depois. Por quê? Porque ela tá acompanhando o que eu tô fazendo, entendeu? Por mais que ela não tenha comprado agora. Aí eu falei, ah, legal, deu bom. Passou um dia, eu falei, vou turbinar novamente. Turbinei mais uma vez. Aí recebi menos mensagem do que na primeira vez, mas ainda assim recebi. E até aí tudo bem. Gente, eu gastei R$22, tá? R$22. Até que tava conversando com uma possível cliente, né? Ela mandou mensagem cedo, a gente conversou tudo e ficou por isso mesmo. Quando foi à noite, na sexta-feira à noite, ela me mandou mensagem. Quase meia-noite, mandou mensagem. Eu falei, não vou ver agora porque, né? Não tô em atendimento, amanhã eu respondo. Eu acordei, era 7 e pouco da manhã. Fui ver a mensagem dela. Acordei, era 6 e pouco, porque daí o Daniel foi trabalhar no sábado. Aí eu fui ver a mensagem dela, ela falando que queria ir 7 horas na minha casa, mas já eram umas 10 para 7. Eu falei, cara, até eu me arrumar não vai dar tempo. Falei pra ela, olha, não dá pra eu te atender agora. Só que ela mandou mensagem que atrasou um negócio no serviço dela e que ela ia sair umas 9 horas, se ela poderia ir na minha casa, às 9. Se pudesse, eu mandava o endereço. Gente, eu mandei o endereço pra ela. Ela foi, não respondeu mais. Eu falei, cara, eu acho que ela nem vai vir. Ela veio, ela gastou R$300 aqui. Ai, Tati, mas nossa, R$300. Gente, R$300 é dinheiro. R$300 para quem não ia vender para essa pessoa é um dinheiro bom. R$300 para quem investiu R$22, para mim é muito bom. Às vezes para você pode não compensar, mas para mim valeu muito a pena. Por quê? Porque ela comprou produto na promoção, mas ela comprou produto que não estava na promoção. Mas o que acontece? Eu fiz um desconto para ela, né? E daí ela comprou. Entendeu? Ela comprou 3 produtos. Por quê? Ela veio, ela queria comprar o Florata, que tava R$125. E a gente sabe que o lucro é de 15%, porque ele tá preço promocionado na revista. Então, fiz a R$125 pra ela. Só que ela tinha gostado do Deleite, que tava preço cheio. E ela tinha gostado do Celebre, que tava preço cheio. O Celebre custa R$104,90, né? E o Deleite custa R$85. Ela gostou dos dois, mas ela falou, ah, não, acho que não vou levar só um porque eu tô precisando de um perfume. Eu quero colônia, eu tô precisando de um, então eu vou levar esse daqui, que era o Florata. Aí eu peguei e falei pra ela o seguinte, falei, olha, você gostou do Celebre e também do Deleite, por que você não leva os 3? Eu falei, eu parcelo pra você. Falei, mas se você quiser levar, o Celebre de 105 eu faço a R$100 e o Deleite eu dou um descontinho também. Fiz a R$75 pra ela. Gente, ela simplesmente falou, tá bom, enquanto você parcela. Fiz as minhas continhas lá, eu falei em 3. Ela falou, você não consegue fazer em 4? Falei, consigo, com certeza. Por quê? O Deleite eu peguei a preço cheio, contando com o quê? Com o cashback que eu tive de R$50 do O Boticário. Então, eu ia dar esse desconto nos 2 Deleite que eu trouxe. Então, R$25 em cada Deleite. Ah, Tati, mas cashback, gente, é a forma que eu trabalho, tá? É a forma que eu escolhi trabalhar, pra mim, é a forma que deu certo. Então, eu trouxe Deleite pra ter esse desconto. Eu vou dar esse desconto nos Deleite? Não, né? Caso aconteça da cliente querer um desconto, ia ser o meu escape, ia ser o meu socorro, vamos dizer assim, aqueles R$25, entendeu? Então, eu trouxe o Deleite dessa forma. Então, o Deleite foi e eu dei R$4,90 de desconto no Celebre. Vocês entenderam? E fora a taxinha, que também não foi lá essas coisas, né? Mas só para vocês entenderem, de R$22 que eu fiz o investimento, me deu um retorno muito bom,
né? Fora uma cliente que com certeza vai voltar novamente, porque ela falou, ai, a minha amiga, mostrei pra minha amiga, ela falou que o preço tá muito em conta, ela falou que dessa vez não ia vir, mas que da próxima vez que eu vir, ela vai vir junto. Então, assim, ela já deixou claro que ela vai voltar, né? É garantia de que vai voltar? Não. Mas, com isso eu entendi o quê? Que dá pra gente usar outras coisas pra gente, outras formas pra gente conseguir, né, atingir mais clientes, mais pessoas pra comprar com a gente. Então, nesse novo mês que tá começando, foi tudo isso pra falar isso pra vocês, tá? Nesse novo mês que tá começando, procure estratégias pra vender mais para novas pessoas. Por quê? Porque os mesmos clientes que a gente tá vendo que não está comprando tanto como antes. Não sei se para vocês estão assim, mas por aqui está, tá? O cliente que comprava 2, 3 vezes no mês está comprando uma vez e olhe lá. Então, o que acontece? A única saída é achar novos clientes, né? E dessa forma eu achei que foi muito bom. É claro que nem todos os anúncios vão dar esse resultado, né? Que para mim foi maravilhoso. Mas, né? O resultado que der, se der um resultado positivo, pra gente vai valer super a pena. E se trazer um cliente ainda, melhorou mais ainda, né? Porque os clientes que estão vendo meu status agora, pode ser que não compre agora, pode ser, mas vai que chega uma hora ele vê uma promoção boa e queira comprar comigo. Então, assim, vamos aproveitar que está iniciando um novo mês. Coloca aí nas suas metas o quanto que você quer vender e quais estratégias que você vai usar para vender, porque não adianta você só querer vender, né? Você precisa traçar um plano, traçar suas estratégias aí, ver quais estratégias que você vai fazer para poder conseguir vender o que você quer vender, né? Porque não adianta, é muito fácil a gente falar, eu quero vender tanto, sem traçar um plano, sem traçar uma estratégia, porque se todo mês você está acostumado a vender 2.000, por que nesse mês você vai vender 4? Se você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz para vender 2.000. Vocês entendem? Então a gente precisa se mexer, se movimentar para fazer coisas diferentes. Tati, por que você decidiu fazer um anúncio? Porque eu vi que ali eu tinha chance de vender, de trazer mais pessoas para comprar comigo. Por quê? Porque eu estou precisando de novos clientes. Eu quero vender mais, né? E para isso, para vender mais, eu tenho que ter novos clientes. E para trazer novos clientes, eu preciso buscar novas estratégias. E essa é uma das ferramentas que a gente tem para poder conseguir vender mais, tá? Então foi por isso que eu fiz isso e que eu achei que deu muito bom e eu quis compartilhar aqui com vocês. Então é isso, o último dia do mês, traça aí analisa o seu negócio. Uma outra coisa que eu fiz foi comprar um sistema, né? Eu vou estudar sobre esse sistema, gente. Vou cadastrar os meus produtos, vou ver como que funciona. Depois eu venho falando pra vocês sobre ele. Eu não vou falar agora porque, como eu disse, eu não conheço, não entendo ainda. Mas vou ver certinho. Mas assim, não é nada, ai, sabe? Nossa, muito além. Não. É uma coisa simples, né, para me ajudar aí nas minhas vendas, né, para eu não precisar ficar calculando para saber o quanto que eu vendi por mês ou qual produto é o mais vendido. Então é só mais para isso mesmo. Mas eu vou ver certinho, vou ficar esse mês com esse sistema, vou ver se valer a pena ou não, eu venho compartilhando aqui com vocês, tá? Mas por quê? Porque eu entendo que o meu negócio ele tá crescendo e para isso eu tenho que pensar lá na frente. Não adianta eu ficar sempre, ai meu Deus do céu, eu vou continuar com a planilha porque a planilha eu fiz com todo o amor do mundo, né? A planilha eu fiz pensando mesmo em ajudar vocês, inclusive quem quer ter acesso tá no meu canal de membros, tá? Então é só você assinar lá o canal de membros e vai ter acesso à planilha, mas não adianta ficar só pensando nisso. Ai meu Deus, a planilha eu fiz com tanto amor, vou deixar a planilha de lado? Eu tenho que entender que meu negócio ele vai crescer e para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas, e isso faz parte, e você precisa entender isso no seu negócio também, né? Porque eu amo essas prateleiras, mas se eu tiver a oportunidade de fazer um monte de prateleira igual, para ficar mais bonito o meu espaço, eu vou fazer. Eu amo essas prateleiras, amo. Mas eu preciso entender que se o meu negócio crescer, eu vou fazer novas prateleiras para ficar igual, para ficarem bonitas, né? Harmônico. E é isso. E tá tudo certo, gente. Então, vou compartilhando com vocês, tá? Outra coisa que eu fiz também foi comprar algumas coisas pela Shopee. Sabe aquele hidratante para virilha? Comprei. Tentei comprar pelo fornecedor, mas o frete estava muito caro, não estava compensando. Até que eu vi uma promoção na Shopee, eu decidi aproveitar. Vou trazer, mas a hora que chegar, né, eu vou mostrar pra vocês. Trouxe algumas outras coisinhas também e vou trazendo aos poucos os itens baratinho aqui pra minha pronta entrega. E vai ser isso, gente. Vou fazer isso aos pouquinhos, né, nada de, sabe, atropelando as coisas, não, porque a gente sabe que não dá certo, mas aos pouquinhos vou fazendo. E assim a gente começa aí o mês de julho, se Deus quiser.
Então é isso, gente. A partir de amanhã, eu acredito que eu já vou começar a montar algumas coisas pro Dia dos Pais, mas eu venho trazendo tudo aqui pra vocês, tá? Tô esperando o 7/7 da Shopee pra poder fazer mais algumas compras, né? E é isso, gente. Só dinheiro que vai indo, mas também dinheiro que vai entrando, né? Se Deus quiser, aí as nossas vendas vão ser maravilhosas e vai dar pra gente pagar e muito aí os nossos investimentos. Então é isso. Meu Deus, 25 minutos conversando com vocês, mas eu espero muito que vocês gostem. Super beijo e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.